Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Hora do Bizu. Professor Sandro Davis aqui na área mais uma vez, trazendo uma questão recém-saída do forno. Ó, dia 8 de novembro de 2022, prova do ITA 2023, acabou de acontecer. Já estou trazendo a solução de um problema que eu achei muito legal nessa prova, para você aqui na internet, para abrir um pouco o teu horizonte de resolução de problemas e você ver como você pode incrementar soluções, né, de geometria plana com geometria analítica, misturar essas coisas para fazer uma solução bonita. Então, gostou da ideia? Já dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e vamos para a solução desse probleminha maravilhoso do ITA. Diretor, roda essa vinhetinha, vai! Bom, gente, questãozinha do ITA, segunda fase, prova discursiva. O enunciado vai aparecer para você agora aí, tá? A questão fala o seguinte, ó, determina os pontos P pertencentes à elipse E, definida pela equação x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1, tais que os segmentos de reta que ligam P aos focos de E formam um ângulo de 60 graus, tá? Eu vou trazer para vocês uma solução bem alternativa, porque eu acho bacana você poder usar argumentos de geometria plana com geometria analítica para tornar as soluções um pouco mais atraentes, até mais bonitas, mais simples, tá bom? Então como é que vai ser o esquema, ó? Equação da elipse está aqui, x2 sobre 4 mais y2 igual a 1. Essa elipse aqui, gente, tá? Tô partindo da premissa de que você entende razoavelmente o que essa equação quer dizer, tá? É uma elipse centrada na origem, tá? O semi-eixo maior ao quadrado é 4, o semi-eixo menor ao quadrado é 1. Então eu vou escrever isso aqui para você, tá? Esse cara aqui, o 4, ele faz papel de a ao quadrado. E esse sobre 1 que está escondido aqui, ó, ele faz papel de b ao quadrado, tá? Então, o a ao quadrado é 4, b ao quadrado é 1. Pela relação fundamental da elipse, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, o que dá pra gente c ao quadrado igual a 3, né? Que é esse czinho aqui? É a semidistância focal, tá? Então, aqui você tira que o c tem que ser igual a raiz de 3, beleza? A semidistância focal tem que ser raiz de 3. Então, como essa elipse tem a ao quadrado igual a 4 e esse cara está aqui embaixo do x ao quadrado, isso quer dizer que a elipse está deitada, tá certo? O eixo maior é paralelo ao eixo x. Como a origem é o centro, então o eixo maior está sobre o eixo x, propriamente dito, tá bom? Então, a tua elipse vai estar mais ou menos aqui assim. Vamos fingir que isso aqui é uma elipse. Vamos só fingir, só fingir, só fingir. Pam, pam, tá lá. Tá mais ou menos uma elipse. É só um esboço pra gente poder entender o problema, tá bom? Beleza, show de bola. Tá aí a elipsezinha, maravilhosa. Então o semi-eixo maior é 2, né? Porque o a ao quadrado é 4, então a é 2. Então 2 pra cá, menos 2 pra cá. Semi-eixo menor é 1, 1 pra cá, menos 1 pra cá. Tudo bem? Beleza. Como C é raiz de 3, então os focos vão ser raiz de 3 no eixo x e menos raiz de 3 também no eixo x. Então tem um raiz de 3 aqui e vai ter um menos raiz de 3 aqui também. Foco F', foco F. Beleza? Foco F. Show! Maravilha. O que o problema está pedindo pra gente, pessoal? Está pedindo os pontos da elipse, que quando você liga aos focos, os segmentos formados por esse ponto e os focos formam entre si um ângulo de 60 graus. Tá bom? Beleza? Então é tipo assim, ó. Tu vai pegar um ponto aqui, sei lá, ponto assim, pam, pam, beleza? Quando você ligar esse ponto aqui aos focos, esse ponto aqui vai ser tal que esse ângulozinho aqui vai ser um ângulo de 60 graus. Então esse ponto P aqui vai ter essa propriedade, tá? Beleza? Ó, supõe que existe um ponto que satisfaz isso, tá? Se você supuser que existe um ponto que satisfaz, na verdade existem 4. Por quê? Porque essa figura é simétrica tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y. Então, se tem um ponto P aqui, o simétrico dele aqui embaixo também vai satisfazer. Se tem um ponto P aqui, o simétrico dele aqui também satisfaz. E o simétrico do simétrico também vai satisfazer. Então, você tem pelo menos 4 soluções desse problema, tá bom? Pelo menos 4. Pode ter mais? Pode ter mais, a conta vai responder pra gente. Mas, em princípio, eu tenho 4 pontos. Se houver um ponto, eu vou ter 4. Tá bom? Beleza? E, claramente, se for um ponto que não pertença aqui a um dos eixos, tá? No caso aqui é o eixo menor, beleza? Maravilha. Cara, você lembra de alguma coisa da geometria plana
Porque, repara, eu quero que esse ângulo aqui esteja enxergando o segmento FF' num ângulo de 60 graus. Você lembra de alguma coisa, alguma figura da geometria plana que tem ângulo enxergando coisa com ângulo constante? Hein? Tu lembra disso? Então, tal de arco capaz. Lembra disso? Arco capaz? Como é que é o esquema aqui, ó? Arco capaz. Deixa eu ver se você lembra disso, ó. Pega uma circunferência, tá? Pega uma circunferência. Qualquer um, tá bom? Qualquer circunferência. E aí delimita na circunferência uma corda. Bom, essa corda vou chamar de AB, beleza? Essa corda AB, vamos supor que ela está olhando para um arco, né? Ela está delimitando na circunferência dois arcos. Um arco menor e um arco maior. Então suponha que esse arco menor aqui tem medida 2α. Tudo bem? Beleza? Repara o seguinte, cara. Qualquer ângulo que você marcar com extremos aqui no A e no B e com vértice sobre esse arco, vai ser um ângulo inscrito à circunferência. E sendo um ângulo inscrito, a medida angular desse cara vai ser a metade da medida angular desse arco. Então, se esse arco tem medida 2α, com certeza esse ângulo aqui tem medida α. Só que esse ponto que eu tomei, que era um ponto genérico, qualquer ponto sobre esse arco vai satisfazer a mesma propriedade. Qualquer pontinho aqui vai ter um ângulozinho olhando para o segmento AB com uma medida constante igual a α. Então você fala que esse arco aqui, esse arco maior AB, ele é um arco capaz de enxergar o segmento AB com uma medida α. Então você fala que esse arco é um arco capaz de medida α. De medida α. Pode ser, gente? Beleza? Da mesma maneira, né, de igual modo, se esse arco aqui tem medida angular 2α, esse arco aqui grandão vai ter medida angular 360 menos 2α. Então isso quer dizer que quando você liga um ponto qualquer desse arco menor nos extremos AB, esse ângulo aqui, ele vai ter medida igual a metade do ângulo que ele está observando, do arco que ele está observando. Então se esse arco tem medida 360 menos 2α, esse ângulo aqui com certeza vai ter qual medida, gente? Vai ter uma medida de 180 menos α. Então isso quer dizer que qualquer ponto sobre esse arco menor é capaz de enxergar o segmento AB por um ângulo de medida 180 menos α. Então você de igual modo pode falar que esse arco menor AB é um arco capaz de medida 180 menos α. Tudo bem isso, cara? Tranquilo? Lembrou disso? Lembrou? Tá? Agora vamos tentar enxergar isso aqui nessa figura. Olha para o segmento FF', que eu vou marcar de roxo aqui, tá? O segmento FF'. Eu quero, cara, os pontos P da elipse que enxergam o segmento FF' por um ângulo de 60 graus. Opa! Então o que eu quero aqui nesse problema, gente? Eu quero saber quais são os pontos que são interseções da elipse com um arco capaz de medida 60 graus. De forma que esse segmento FF' faça o papel dessa cordinha aqui. Porque, pensa comigo, ó. Olha para essa figura aqui, ó. Circunferência, tá? Aí bota aqui o segmento FF', tá? FF', tá ele aqui. F', tá? E eu quero que esse cara seja enxergado por esse ângulo de uma medida de 60 graus. Então, quando eu pego esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, tem que estar olhando para FF' com uma medida de 60 graus. Mas espera aí. Se esse ângulo é 60 graus, é porque esse arco tem qual medida? A medida angular desse arco vai ser o dobro de 60, vai ser 120 graus. Mas peraí, pessoal. Se esse arco é 120 graus, qual é a corda que delimita num círculo um arco de 120 graus? É o lado de um triângulo equilátero inscrito nela. Porque o triângulo equilátero, ele corta a circunferência em 3 arcos iguais. Então, F'F, na verdade, vai ser a medida do lado de um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Agora, olha que interessante. Se isso aqui é menos raiz de 3 e isso aqui é raiz de 3, esse comprimento inteiro é 2 raiz de 3. A gente lembra o seguinte, ó. Numa circunferência de raio R, o lado do triângulo equilátero inscrito nela é R raiz de 3. Opa, peraí. Se isso aqui mede 2 raiz de 3, é porque o raio da circunferência é 2. Então, se o centro estiver aqui, por exemplo, esse comprimento com certeza é igual a 2. Com certeza. Além do mais, quando você liga o centro até o ponto médio do lado oposto, isso aqui tem um nome, se chama apótema. A apótema de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio R é a metade do raio. Por quê, gente? Porque esse ângulozinho aqui, ó, é 30 graus.
Então, se isso aqui é 2, esse cara com certeza tem que ser igual a 1. Foi ou não foi? Tá bonito isso? Tranquilo? Show de bola. Então, preste atenção. Quais são as propriedades dessa circunferência que eu vou tentar encaixar nessa figura aqui, ó? Eu quero que a filinha F seja esse segmento aqui. O 2 raiz de 3 já está aqui. Eu preciso que o centro da circunferência esteja a uma unidade de distância da corda. Ó, a distância tem que ser 1. Então, sendo a circunferência, tá bem aqui, ó. Então, esse meu ponto O vai ser o centro da circunferência, que vai ser o extremo superior do eixo menor da elipse. Tudo bem? Beleza? E eu quero que o raio da circunferência seja igual a 2. Ou seja, é uma circunferência centrada aqui, que vai passar pelo F', delimitando um arco de 120 graus. Claramente, meu desenho não vai ficar legal, tá? Então, a circunferência seria algo assim, né? O centro vai estar aqui, então com certeza o ponto P não está aqui, está um pouquinho mais para cá, com certeza, tá? Então, na verdade, quem é esse ponto P aqui, gente? Esse ponto P, ele vai ser a interseção da elipse com essa circunferência que eu vou chamar de circunferência C1. Tá bom? Beleza? Quais são as propriedades dessa circunferência C1? Primeiro, o centro dela vai ser esse ponto aqui, que é o ponto 0,1. O raio dela vai ser 2. Show de bola? Maravilha? Então, quem vai ser a nossa circunferência C1? Centro 0,1. Então, a equação dela vai ser x menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a raio ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Lembra disso? Tá bom? Então, a circunferência tem a equação x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, isso é igual a 4. Tá bom? Então, eu quero saber quais são os pontos de interseção dessa circunferência com a minha elipse. Então, vamos pegar essa equação aqui, ó. X ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. E vamos igualar com a equação da elipse. x2 sobre 4 mais y2 igual a 1. Multiplica tudo por 4 aqui, ó. Fica assim, né? X ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 4. Né? Multiplicando todo mundo por 4. Beleza? Olha, x ao quadrado igual a x ao quadrado. 4 é igual a 4, graças a Deus. Então, y menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 4y ao quadrado. Então, y menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 4y ao quadrado. 4y ao quadrado é a mesma coisa que 2y ao quadrado, tá certo? Então, se y menos 1 ao quadrado é igual a 2y ao quadrado, só tem dois jeitos disso acontecer. Ou y menos 1 vai ser igual a 2y, ou y menos 1 vai ser igual a 2y, ou y menos 1 vai ser igual a menos 2y. Daqui nós tiramos o quê, pessoal? Que ou y é igual a menos 1, certo? Ou 3y é igual a 1, y vai ser igual a 1/3. Tudo bem? Beleza? Agora vamos tentar entender essas soluções aí para a gente poder fazer contas mais assertivas. Quando y é igual a menos 1, se você voltar com essa informação para cá, y é igual a menos 1, isso aqui dá 4. Então fica x ao quadrado mais 4 é igual a 4. X ao quadrado é igual a 0. Ou seja, para y igual a menos 1, x é 0. Peraí. Para y igual a menos 1, x é 0. O que significa isso, pessoal? Significa dizer que a circunferência, ela passa por aqui, ó. Ela vem aqui do F' e ela, ó, tangencia a elipse aqui, ó, exatamente nesse pontinho e segue o percurso dela aqui. Só que olha para essa figura e olha para essa figura. Eu quero que o ponto P esteja no arco maior. Esse ponto aqui está no arco menor da circunferência. Ele não está no arco capaz de medida de 60 graus. Ele está em qual ponto? Ele está no arco capaz de medida 120. Então, essa solução para a gente não nos convém. Até fácil ver que esse ponto não satisfaz o problema, né? Porque, vê só, se isso aqui tem tamanho raiz de 3 e isso aqui tem tamanho 1, quando você olha para esse ângulo aqui, por exemplo, né? Esse ângulozinho aqui, né? Isso é raiz de 3 e isso é 1. A tangente desse ângulo é raiz de 3 sobre 1. É raiz de 3, né? Então, esse ângulo vai ser 60 graus. Esse ângulo também vai ser 60 graus. O ângulo inteiro seria 120 graus. Então, esse ponto aqui, ó, não nos convém no problema. Então, quais são as interseções que nos interessam? São as interseções em que o y tem que ser igual a 1/3. Então, y igual a menos 1 não nos convém nesse problema. Y igual a 1/3 sim, nos convém, tá? Então, se o y é 1/3, volta com essa informação para cá.
fica x ao quadrado, mais 4 vezes 1/3 ao quadrado, mais 4 nonos, isso é igual a 4, beleza? Então x ao quadrado vai ser o quê, gente? 4 menos 4 nonos, então fica 4, 9 vezes 4, 36, 36 menos 4, 32. Então fica 32 sobre 9. Então se x ao quadrado é 32 sobre 9, o x vai ser o quê? Mais ou menos a raiz disso. 32 é 16 vezes 2, então fica 4 raiz de 2. Então 4 raiz de 2 sobre raiz de 9, que é 3. Então tá lá. Beleza? Então, quem seriam esses pontinhos aqui? Interseção dessa circunferência com essa elipse. Tem esse ponto aqui e tem um simétrico dele aqui, né? Esses dois pontinhos vão ter o y igual a 1/3. Aqui no desenho tá muito bonito, mas não tem problema. E quem são as coordenadas x desses pontos? São as coordenadas, mais ou menos, 4 raiz de 2 sobre 3. Então, como a gente já suspeitava no problema, eu tenho duas soluções, uma de cada lado, e pela simetria do problema, eu vou ter o simétrico desse ponto em relação ao eixo x e o simétrico desse ponto também em relação ao eixo x, tá? E que pontos são esses? Eles são gerados a partir de qual interseção? Não é mais da circunferência centrada nesse ponto, mas da circunferência centrada em qual ponto? Do ponto simétrico, do ponto 0, menos 1. Então, se eu escrevesse a equação da circunferência C2 de centro 0, menos 1 e fizesse o mesmo procedimento, eu não ia encontrar y igual a 1/3, eu ia encontrar y igual a menos 1/3. E para y igual a menos 1/3, a gente tem rigorosamente os mesmos valores para x. O que nos leva a concluir que esses 4 pontos são as soluções que nos importam no problema, tá? Então, os pontos P, né? Os pontos são... o y pode ser mais ou menos 1/3 e o x pode ser mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 3. Então você tem um ponto 4 raiz de 2 sobre 3, 1/3. Tem o ponto menos 4 raiz de 2 sobre 3, 1/3. Tem outro ponto, menos 4 raiz de 2 sobre 3, menos 1/3. E 4 raiz de 2 sobre 3, menos 1/3. Tá lá. São esses 4 pontos que são as soluções do nosso problema. Tranquilo, gente? Legal? Gostou desse problema aí? Achou bacana? Achou interessante? Achou maneiro? Né? É um problema, assim, que tem outras saídas, obviamente, né? Você pode usar a lei dos cossenos aqui, por exemplo, né? Usar o fato que isso aqui é A mais é X, A menos é X. Sim, envolve muitas coisas de cônica, propriamente dito, né? Aqui eu usei poucas coisas de cônica e usei mais coisas de geometria plana. Me vali do arco capaz, pensei nessa figura aqui para poder encontrar as soluções que são as interseções de elipse com circunferência. Então, qual foi a minha motivação para esse problema? Ângulo olhando para segmento com medida constante. Arco capaz é uma excelente saída para esse problema. Curtiu? Achou maneiro? Bacana? Ó, gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Deixa seu likezinho, comenta aí embaixo, cara, o que você achou dessa questão, achou maneiro, achou difícil, tá estudando pro ITA, vai fazer a prova do ITA no que vem, em 2023? Cara, essa informação é maravilhosa. Reabri as vagas da minha plataforma Hora do Bizu, se inscreve aqui embaixo no link para você poder acessar a plataforma, você vai ter acesso a aulas completíssimas de todo o conteúdo que é nas provas militares, de maneira bem aprofundada, do básico ao avançado, com listas de exercícios exclusivas, com gabarito comentado, vídeo de resolução de problema, grupo de estudo no WhatsApp. Cara, tá uma coisa linda, maravilhosa. Então você não perde nada se você clicar nesse link para conhecer a plataforma Hora do Bizu. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, ó, dá essa moral para mim, dá o teu joinha aí, comenta aí embaixo, vamos que vamos para fazer essa plataforma, esse canal Hora do Bizu crescer cada dia mais. Tamo junto, grande abraço, valeu!